Irmãos, esses dias nós temos vivido assim, dentro dessa nossa realidade, a oportunidade de algumas pessoas darem testemunhos de que a mudança física nos traz algumas mudanças e outras vezes nos traz algumas lembranças. E algumas pessoas têm comentado: nossa, eu me lembro quando eu era jovem, quando começou o trabalho, fazia parte, ou quando eu me converti, a gente fazia um culto assim, e algumas coisas, alguns comentários assim dessa natureza, sabe? E eu quero, daqui a pouco, deixar os irmãos à vontade, pensando, deixar Deus tocar. E daqui a pouco eu vou abrir uma oportunidade para que, se houver algum irmão que tem algo a compartilhar do que Deus tem feito, do que Deus fez e até hoje você tem colhido frutos a respeito disso, o que Deus coloca no seu coração, sem nenhuma dificuldade de eu não quero ir na frente falar no microfone. Se quiser falar sem o microfone, aqui também funciona. E também aquela sensação que a gente, como se fosse a sala da sua casa, uma sala grande, né? Tem mais de 60 pessoas aqui, mas nós estamos na nossa casa, no sentido de no meio da família, tá bom? Quero convidar os irmãos mais uma vez a abrir um texto bíblico, está no livro de Salmo 18, Salmo de Davi, alguns versículos do Salmo de Davi. Do 1 ao 6, depois 48, 49, 50. Amém? Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro, ó meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Agora os 3 últimos versículos, 48, 49, 50. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém. Os descendentes de Davi não é só aqueles que eram da família, da linhagem, da árvore genealógica de Davi. Jesus Cristo veio da raiz de Davi, da descendência de Davi. E através de Jesus Cristo, essa bênção chegou até nós. Então nós devemos ter essa palavra e nos colocar aqui também, debaixo da ação da mão poderosa do Senhor. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração, aquele momento que nós temos sempre tido em nossos cultos, de orar, de clamar, de bendizer ao Senhor também, mas abrindo o nosso coração de uma maneira especial, colocando diante da presença do Senhor mais uma vez aquilo que está enchendo o seu coração. Então você vai abrir sua boca, porque a boca fala aquilo que está cheio do coração. Nesse momento de oração também nós queremos estar colocando diante do Senhor alguns irmãos que têm passado momentos principalmente de enfermidade, os nossos irmãos, alguns que sempre nós estamos citando, como o irmão José Correia, o irmão Zé Neves. Essa semana também a Dona Rosa, que é mãe da Jane, sogra de Gilmar, também tem passado muita dificuldade com relação à saúde. Ela se encontra na UTI, no Hospital Evangélico, por um problema coronário. E outros irmãos que vocês se lembrarem, nós estejamos apresentando diante do Senhor com relação às questões de saúde e outras também que nós temos enfrentado. Eu quero convidar a Kelly, está olhando aqui com a gente, ministrando esse momento de oração. E é uma oração individual, meu irmão. Se o irmão se sentir à vontade
de se colocar de pé, fique à vontade. Se o irmão achar que deve ficar sentado, se o irmão achar que deve se colocar de joelhos, se o irmão achar que deve ir para o quarto ali, orar fechadinho no quarto ali, fique à vontade. Nós estamos na presença do Senhor, o irmão tem toda a liberdade, e os outros também, nós vamos todos estar em espírito de oração. Queremos te louvar, Pai, porque Tu és muito bom sobre as nossas vidas, ó Deus. O Teu cuidado Ele é manifesto em cada momento de nossas vidas, ó Deus. Podemos ver a Tua mão, ó Deus. Te louvamos não porque, como falamos, porque ganhamos coisas, mas porque temos a Tua presença, ó Deus. E essa presença, ó Deus, que essa noite queremos pedir, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Sabemos que Tu és um Deus que tem poder, ó Deus, para curar. Tu és um Deus para fazer a Tua vontade. Então é sobre a Tua vontade que queremos te pedir, ó Deus. Sei com a mãe da Jane, ó Deus, porque ela está passando por... A família está muito abatida, ó Deus, com aquela situação, ó Deus. Ela teve 2 infartos em menos de 5 dias. Mas podemos te louvar, ó Deus, porque vemos o milagre do Senhor ali, ó Deus, poupando aquela vida, ó Deus. E pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, faz a Tua vontade ali, Pai, consola aquele coração. Dá a Tua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento humano ali sobre aquela família, ó Deus. Senhor Deus, também te pedimos pelo irmão José Neves, por todos os outros, ó Deus. Te colocamos também no menino, ó Deus, que estava falando agora há pouco, ó Deus, que veio ao culto de manhã e agora à tarde, que já sentiu caído no rins, está aqui conosco, te louvando, ó Deus, mas está sentindo dor no rins, ó Deus. Queremos te louvar e te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, traz a Tua cura, traz o Teu alívio, ó Deus. E te louvamos, Pai, porque independente das circunstâncias, ó Deus, queremos ser fiel ao Senhor, ó Deus. Queremos amar e adorar o Senhor. E é no nome do Teu Filho amado Jesus, te colocamos essas pessoas para a glória do Teu nome, ó Deus. Amém. Quero convidar a Maélia. Irmãos, semana passada nós fizemos aqui uma ação com relação às ofertas, o que fazer com as ofertas. Nós vamos agora, a gente distribuiu no cada cadeira, porque fica mais fácil para que nós possamos, aquele irmão que quiser ofertar, só coloca o valor e traz. Então, enquanto a irmã Eda estiver louvando com a música, os irmãos vão poder trazer aqui ao gasofilácio, ou se alguém pertinho tiver mais fácil de sair e puder trazer, você pode começar a trazer, tá bom? Mas nós temos a oportunidade de louvar a Deus agora também com os dízimos e as ofertas. Amém? Graças ao Senhor, porque acima de qualquer coisa Ele tem preservado a nossa vida para estarmos, seja onde for, em qualquer momento, mas na presença dele. Hoje nós estamos num lugar diferente, mas onde o Senhor Jesus estiver, onde o Espírito Santo estiver, ali nós estamos também. Eu gostaria que você louvasse ao Senhor por todas as coisas. Louvasse ao Senhor por tudo que acontece. Louvasse ao Senhor porque o Senhor tem te abençoado, tem te preservado a sua vida. Muitas bênçãos. O Senhor tem nos direcionado a cada dia para que nós possamos fazer a sua vontade. Nessa noite você se sinta realmente com o seu coração agradecido diante do Senhor, neste momento de oferta, acima de qualquer coisa, oferte sua vida ao Senhor.
aberto então a oportunidade, se alguém tem algo a compartilhar para que a igreja seja edificada. Nós temos agora essa oportunidade. Se não tem vergonha, não, nós estamos em casa. Tenho certeza que muitas pessoas oraram pela nossa Deus, eu queria ter coragem. Então, aproveite essa oportunidade. Às vezes não precisa ser algo grande, você, nossa, mas eu não comprei uma casa nova, não fiz nada de tão assim. Mas por cada coisa que Deus tem acrescentado e você tem sentido o seu coração grato, igual a gente acabou de cantar. Quer dizer, a irmã cantou e a gente ficou em espírito de oração. Que nós sejamos gratos. Tem alguém que quer aproveitar essa oportunidade? Pode ser adolescente, pode ser criança, qualquer um. Amém? Deixar para semana que vem. Então, tá bom. Depois do culto você me procura, tá? E a gente marca para semana que vem. Então eu quero pedir pastor Wander que já vem à frente aqui, já tem a oportunidade. Deus continue abençoando e usando a vida do pastor. Vamos orar? Papai amado, nós somos do Senhor, Deus, e nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela presença do Senhor no nosso meio, Deus. Muito obrigado, Deus, Pai, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, Deus, e também tão simples no trato, na manifestação e no relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando a tua igreja e agora usando a vida do teu filho, Deus, para trazer aquilo que é da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós te agradecemos, a Deus, louvamos no nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus esteja cada um, amém? Meus queridos, nós falamos da última vez, não foi hoje pela manhã, foi no último culto nosso lá na Avenida Santos Dumont. E nós falamos sobre mudança, né? E mudança é complicado. Eu passei por isso, mas a Maria dessa semana, né, Marcelinho? E nós mudamos, nós não estamos mais no endereço, mudou o endereço da igreja e também da casa pastoral. Agora eu estou morando aqui, a 500 metros daqui, bem pertinho, para vir a pé. E mudança é muito difícil, gente. Cansativo, dói tudo, quebra coisa, mas às vezes é necessário. E como é necessário, né, Denise? É necessário. A mudança é saudável para a vida do ser. Por mais que às vezes é cansativo, nós estamos nessa caminhada nossa em constante mudança. Eu quando cheguei para a igreja, para a segunda igreja, eu era um pouco mais magro do que eu sou. Não tão baixo. Eu não diminuí, continuo dele. Mas no galgar a gente vai aprendendo, a gente vai acertando e vai errando junto, não é? Vocês lembram dessa frase? Que nós vamos acertar e errar junto? E é assim que faz a vida, são as mudanças que nos permitem isso. E eu vendo a igreja aqui reunida nesse local, como o Carlos até colocou, a gente está na área da nossa casa, né? Só faltou uma churrasqueira aqui, né? Amém. Mas é isso que é igreja. Igreja é muito além do que a gente tem vivido. Igrejas são pessoas falhas, pecadoras, mas pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. Igrejas são pessoas, é um conjunto de pessoas que um fala mais alto, fala mais baixo, um sorri mais do que os outros, um tem um dom totalmente diferente um do outro, justamente para que um complete o outro. Isso é igreja. E diante de tudo isso que tem acontecido durante esse período que nós estamos caminhando juntos, o que
eu consigo avaliar e analisar tudo isso, sabe o que é que Deus permite muitas coisas. E esse momento que nós estamos aqui é um momento maravilhoso. É o momento de nós pensarmos assim, Deus falando assim, ó, quero que vocês acalmem, parem um pouco e me busquem de verdade. Hoje pela manhã nós compartilhamos aqui uma reflexão acerca de fome de Deus, sobre a fome. Nós precisamos ter fome de Deus. Jejuar nos faz realmente buscar, orar nos faz buscar. E o jejum realmente ele nos faz, ele revela aquilo que nos atrapalha a ter fome de Deus. E é interessante quando o pastor Carlos André leu o texto, o texto de Deus, ele leu em Atos 2, e os irmãos bem sábios que estavam há mais tempo aqui, eu comecei meu primeiro ano pregando em cima de Atos 2, 42 a 47. Lembram disso? E é justamente nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e pensar assim, porque justamente isso, porque eu tenho nesse período refletido acerca de mim mesmo como crente. Uma vez eu falei na igreja que às vezes a nossa função ou o nosso papel atrapalha a nossa vida de cristão. Às vezes a função pastoral ou o nosso papel como diácono ou como professor de criança ou tesoureiro, ou seja o que for dentro do corpo de Cristo. Às vezes isso sobe tanto na nossa cabeça que a gente esquece de ser cristão. Orar, jejuar. As atividades são tão grandes que as coisas mais simples, eu vendo isso aqui, todos nós aqui reunidos, todo mundo agasalhadinho, eu vim esperando uma geada, aquelas de arrebentar mesmo. Mas isso traz calor. E nós precisamos aquecer os nossos corações. Vamos abrir em Atos 2, 42 ao 47. E o texto nos fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, meus irmãos, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Aleluia por isso. Ainda bem que é o Senhor que acrescenta. Ainda bem que é o Senhor que dá o crescimento para o seu povo. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, momento em que sua igreja está reunida e, creio eu, unida no Senhor, para a expansão do teu Evangelho e para o louvor da tua glória. Fale aos nossos corações nesse momento, como o Senhor já tem falado desde o início do culto. Continue falando ao meu e ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante perceber na introdução que o pastor Carlos André fez que nós não
Deus não está preocupado com o que fazemos. Em primeiro lugar, é lógico. Lógico que Ele se preocupa com as nossas atitudes, mas o que Ele quer na realidade é o que somos. O que somos e por que somos dentro dessa sociedade, dentro do corpo dele. E é interessante nós entendermos esse conceito e sabemos que não é o que temos que vai fazer de cada um de nós da segunda igreja a igreja. A igreja que se refere, que nós estamos nos referindo, é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos parte desse corpo. Então não vai ser algo suntuoso que vai nos fazer igreja, ou um ambiente aconchegante, ou um grupo musical daqueles assim, tipo diante do trono. Não é isso. Não desmerecendo também os nossos irmãos, que é o que somos e quem somos. E para que vivemos como igreja. Mas antes disso tudo, nós precisamos buscar alguns aspectos que são fundamentais para a vida do cristão e para a vida da igreja. É perseverança. É ser perseverante até o fim. Porque com certeza nós vamos receber a coroa da vida e a promessa do Senhor para cada um de nós. Então é perseverar o que é na doutrina, nos ensinamentos. A igreja que aprendia, eles tinham sede, desejo, vontade de aprender. Será que nós estamos buscando, sendo perseverantes nisso? Será que realmente nós como igreja estamos estudando? Não estou me referindo à escola bíblica dominical. Porque a escola bíblica dominical é apenas um resultado do que eu já busco durante a semana. É o desejo, a vontade de querer saber um pouco mais. Mas isso é o que? Diariamente. E eles, a palavra doutrina aqui no verso, ela não é passiva, ela é ativa. Significa que persistiam em ouvir os apóstolos enquanto eles ensinavam. Eles tinham fome de Deus. Eles tinham sede de Deus. Eles estavam assim, desesperadamente querendo Deus. E nós outros? Nós precisamos saber quem eu sou para apontar o que eu vou fazer. Porque se eu não sei quem eu sou e não sei para onde eu vou, então não importa. Não faz sentido a minha vida. Hoje nós vimos um vídeo maravilhoso do testemunho da Dini. Falei certo? Só lembrando do Léo. Ó, eu não vi o Léo. É porque eu falei Dini, ele falou, não, vem lá pro lado do Léo. Dini. Mas, o testemunho maravilhoso, ela gritava por Deus e ela não sabia, Rosa, quem era Deus. Ela tinha um Deus, o Deus para ela era o Alá. Mas ela queria, porque, gente, todo ser humano quando nasce com a necessidade de Deus. Nasce com a vontade, porque ele já vem dele. Mas luta por isso, então tenta encontrar Deus em vários aspectos, em vários lugares da vida. E essa moça, essa missionária, ela revelou, e a gente viu aqui, que testemunho maravilhoso. E o próprio Senhor surgiu para ela e se revelou diante dela. Mas não com vãs repetições. Ela não foi uma oração, uma reza, ou num fazer, num afã grande de querer alcançar o coração de Deus através de atitudes, mas sim com um coração quebrantado. Ela rasgou, Beatriz, o coração diante de Deus. Falou assim, eu quero fazer a coisa certa, mas eu não sei. Senhor, faça alguma coisa. E ela foi, e o Senhor apareceu para ela. E ele só disse, siga-me. E assim ela o fez. E o Senhor deu o discernimento. Então, enquanto eles buscavam esse ensinamento, e um dos grandes perigos da igreja, na religião estática que olha atrás, ao invés de olhar para frente.
Não olhe o amanhecer, olhe o entardecer. É assim que nós vivemos hoje. A igreja vivendo um triunfalismo. A igreja vivendo um momento de julgamento. E não buscando ensinamento, não buscando a doutrina, não buscando aprender, sendo perseverante na palavra. E é interessante que era uma igreja em comunhão, tinha o que alguém chamou de grande qualidade de estar juntos. Gente, a qualidade de estar junto, não de ajuntamento apenas, mas de comunhão, de ter a vontade, de querer ver o outro, de sentir falta do outro, de chorar com o outro, como a Querida chorou aqui, de se compadecer pelo outro, de sentir a dor do outro. Comunhão não é reunião. Me desculpem, meus irmãos. O nosso ajuntamento não significa que somos unidos, mas deveria ser. E a igreja aqui primitiva, a igreja em Atos, eles perseveravam nessa comunhão. Eles insistiam, Isabel. Por mais que às vezes a gente ouve algumas coisas que dói o nosso coração e dói no nosso ouvido, não é? É sério, não tem coisas que te machucam, não tem coisas que às vezes a gente fica ferido, mas e daí? E daí? Qual o problema? Geraldo, qual o problema você ser ofendido? É duro, né, falar isso. Qual o problema? O Senhor Jesus não falou que nós não teríamos aflições? Então a comunhão ela é muito além, o amor um pelo outro é muito além do que essas coisas. E é justamente aqui que em Atos, quando Lucas escreve, ele fala justamente dessa realidade. Eles perseveravam, Simone, eles perseveravam na comunhão. É interessante aqui que a igreja só é uma verdadeira igreja quando é um grupo o quê? De irmãos. Não de irmão porque você não sabe o nome do outro, aí você chama de irmão. Às vezes não sabe o nome do irmão, tem dificuldade de decorar. Ô, minha irmã! Não é aquela irmã que senta do lado esquerdo, lá na terceira fileira. Aí a gente chama de irmão. Mas é muito além, tem que ter um significado maior. Era uma igreja que orava. Gente, a gente precisa orar. A gente precisa orar porque, gente, não tinha como esses irmãos da igreja ali de Atos, eles não tinham como avançar e alcançar e colocar as estacas do evangelho cada vez mais distante se eles não se preparassem em oração. Mas eles também perseveravam na oração. E perseverar, mas não é simplesmente eu orar de madrugada e depois aí eu oro de manhãzinha e depois eu oro à tarde. Não, eles perseveravam juntos. Não é apenas na vigília de vez em vez. Não é simplesmente no período de oração de segunda a sexta do início do mês. Mas eles perseveravam em oração diuturnamente. É ter uma vida de oração, Mateus. Quem nós somos? Nós somos pessoas crentes mornos, frios ou quentes? Como nós estamos agindo? Como é que está sendo a minha vida espiritual? Então, essa é a base para uma igreja que quer realmente avançar, fazer a diferença na sociedade. E eu digo para os irmãos, nós estamos no caminho certo, gente. Nós estamos abrindo mão, nós abrimos mão de muita coisa até agora. Mas Deus quer que nós venhamos abrir muito mais mão de nós mesmos, principalmente de nós mesmos. Não das coisas.
mas dos nossos pensamentos, da nossa legalidade, ou do legalismo. Abrir mão das nossas críticas, abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, e buscar ao Senhor enquanto nós podemos. Então era uma igreja que orava. Aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com suas próprias forças, e nem nós podemos, gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, me lembre de fechar. A Marília fala assim: você abre parênteses, mas nunca fecha. Todos os parênteses, fechou, viu, gente? Todos os parênteses de 5 anos estão fechados. Eu abri outro agora. Gente, é interessante. Quando nós nos propomos a pregar o Evangelho é com a nossa vida, né? A gente fazer a diferença numa sociedade que, ora, a mensagem do Evangelho, de um Evangelho que está sendo pregado, é um Evangelho de prosperidade, de triunfalismo, de que você tem que ser cabeça, não pode ser cauda. Enfim, essa coisa que a gente tem ouvido o tempo todo. E de idolatrias também. Não estou falando da igreja romana, viu, gente? Estou falando de nós mesmos. De idolatria do indivíduo, do pastor ibope, do pastor superstar, do irmão superstar, dos grupos musicais, enfim. Mas a proposta que foi colocada e para onde que nós estamos direcionando, a igreja está caminhando, eu pergunto para os irmãos: os irmãos acham que o diabo ia ficar na plateia assistindo, de braço cruzado ou fazendo assim? Vai lá, você vai dar certo. De maneira alguma. Eu quero dizer para os irmãos: vamos fazer uma análise rapidamente com relação a esse período nosso. A igreja, quantas viagens missionárias nós já fizemos? Quantas pessoas já foram batizadas? Quantos milagres já aconteceram no nosso meio? Quantas pessoas já foram despertadas? Vocês já perceberam de um período para cá, a gente tem sofrido uma opressão muito grande, que tem abalado também os nossos relacionamentos, a nossa visão de um para com o outro. E o número de pessoas enfermas que tem aumentado. Sim ou não? Tem percebido? E também a fragilidade que tem acontecido entre as pessoas com relação à própria vida, a vida na alma, os sentimentos como tem sido abalado. Quantos de nós temos desanimado? E eu quero dizer para os irmãos que isso aí é obra do diabo. Satanás tem cirandado no nosso meio de maneira furiosa. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está derrotado. Ele vai perder. Mas ele quer levar o máximo de pessoas, ele quer tirar o nosso foco, ele quer tirar realmente a nossa comunhão. A irmã Nena sabe, tanto quanto eu, né? Irmã Nina, o pessoal que mora aqui perto, as pessoas estão aqui em volta, gente. Estão gritando. Eles querem Deus. Nós precisamos gritar por Deus também. Nós não queremos fazer ibope de segunda igreja. Nós queremos fazer a vontade. Mas para isso, nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos perseverar no ensino das palavras. Nós precisamos perseverar também na oração. E orar sempre. Era uma igreja que também era reverente. Gente, reverência aqui não é somente no momento da reunião do culto. Isso é necessário, é importante sermos reverentes ao Senhor. É temor.
É ter temor ao Senhor. Isso é na vida diária. Não adianta eu estudar a palavra, eu buscar a Bíblia, eu enfiar dentro da Bíblia, eu comer a Bíblia, eu ter comunhão, eu orar, mas se eu não tiver reverência ao Deus da palavra, ao Deus da oração, se eu não tiver temor a esse Deus, temor e tremor a Ele, uma igreja marcha avante quando ela tem temor também ao Senhor. Meus irmãos, é isso que foi falado pela manhã, é ter fome, pastor. Fome e sede de Deus, vontade de querer ter. Hoje pela manhã eu te perguntei, quem tem saudade e vontade de estar com o Pai? Mas sério, vontade, sabe aquela... Eu estou numa saudade da minha filha tão grande, você não sabe o tanto. Mas ela teria que ser uma saudade muito maior do que essa. Muito maior do que essa. Uma vontade realmente de sentir, de falar assim, Senhor, eu quero estar com o Senhor. Mas quando se fala num grupo, numa reunião, num bate-papo, num cafezinho, quando se fala de, eu quero estar logo com o Senhor. Não, primeiro eu quero casar. Não, primeiro eu quero construir alguma coisa. Não faz sentido. Então, é termos reverência. O cristão vive com reverência porque sabe que toda a terra é o templo do Deus vivente. Por isso que não é somente num local que a gente chama de templo. A reverência é em todo momento, porque a terra é o templo do Senhor. Metaforicamente. Era uma igreja na qual aconteciam coisas, ocorriam maravilhas. No versículo 43, se esperamos grandes coisas de Deus e busquemos fazer grandes coisas para Ele, algo acontecerá. Shirley, vai acontecer. Meus irmãos, se nós perseverarmos no ensino da palavra, se nós tivermos uma comunhão tamanha uns com os outros, se nós orarmos, se nós formos reverentes, os milagres vão acontecer como algo natural nas nossas vidas, porque é promessa do Senhor. E quando acontece, a gente fica meio que em dúvida, que incredulidade ronda nossas vidas. De nós orarmos para um irmão que está com enxaqueca e ser curado. Por que não? Por que não? De casamento está sendo desfeito e a gente chegar adiante e orar e juntar com essas pessoas e o milagre da restauração acontecer, de pessoas serem socorridas antes mesmo da intervenção de alguém. Era uma igreja que compartilhava no 44 ao 45. Aqueles irmãos, eles tinham um intenso sentimento de responsabilidade pelo outro. Meus irmãos, não adianta fazermos nada. Como diz em 1 Coríntios capítulo 13, se não houver amor, nada vale. Construirmos um centro para atender a comunidade, fazer parceria com um monte de gente. Não adianta nada entregarmos cestas, não adianta nada ensinar, não adianta nada se não tivermos amor. E não olhar, começar entre nós a importância que o outro tem para mim. Então, a igreja, eles compartilhavam, eles tinham uma responsabilidade uns pelos outros, grande um pelo outro. Meus irmãos, eu quero desafiar cada um de vocês a nos importarmos uns com os outros. Meus irmãos, se a gente for ver o que o outro tem de errado, meus irmãos, só vão ver coisa errada. Se vocês forem ver, começar a fuçar é ruim essa expressão, né? Começar a observar os meus defeitos e só vão ver porcaria.
E se eu for começar a ver defeito em cada um de vocês, eu não vou pastorear mais. Eu não vou dar conta. Meus irmãos, nós precisamos extrair o máximo de cada um, o que cada um tem de melhor. E é justamente esse ensino de Jesus. Jesus buscou o melhor naqueles que eram pior para a sociedade. Jesus pegou um Pedro. Eu fico imaginando, pastor Léo, Pedrão, gente. O Levi, que era o cara roubava do seu próprio povo e era traidor. Que é o Mateus, né, que deixou escrito tudo aquilo que Jesus fez. E ele não olhou, ele olhou não Mateus ladrão, traidor. Mas ele olhou Mateus, que ia falar do amor dele, do próprio Jesus para outras pessoas, e chegou até nós. Vamos nos importar uns com os outros. Se a gente perceber alguma coisa que alguém está falhando ou dando bobeira, não vamos ser omissos. Vamos chamar essa pessoa no canto e vamos orar com ela, vamos caminhar com ela. Isso é uma igreja que caminha junto, uma igreja que compartilha o amor. O verdadeiro cristão não deveria suportar o ter tanto quando outros têm tão pouco. É tão difícil isso hoje em dia no mundo capitalista que vivemos, né? Compartilhar é muito difícil. A gente não consegue compartilhar coisas, se dirá sentimento. O amor. Era uma igreja que adorava, no versículo 46. Nunca esqueciam de visitar a casa de Deus. Nunca esqueciam de se reunir. Nunca esqueciam de cultuar em coletividade. Meus irmãos, não interpretem errado aquilo que tanto eu quanto o pastor Carlos André falamos aqui. Por favor, em nome de Jesus, o que nós estamos tentando extrair do coraçãozinho de cada um de vocês é que nós precisamos ser igreja onde nós estamos inseridos. Mas esse momento aqui, ele tem um valor assim tremendo. Tem um valor para Deus e para nós outros. Porque a igreja se aquece nesse momento. Como é gostoso o aquecimento, ter os irmãos uns perto dos outros. Meus irmãos, vocês não sabem, nós temos aqui o pastor Ezequias e a irmã Edna lá de Goianápolis. Você perguntar para qualquer pastor, seja ele qual for, quando ele vê a igreja cheia, ele se sente aquecido. Ou num culto de quarta-feira, ou numa reunião, num lar de alguém, quando tem muita gente, a gente fica feliz, porque uns aquecem o outro. Então, esse momento é um momento de adoração em coletividade é importante. E como é importante? Quando nos reunimos, pode acontecer coisas. O Espírito de Deus se move sobre os que juntos o adoram. E por fim, era uma igreja alegre. Também não no fim ainda. A felicidade estava ali. Um cristão melancólico é uma contradição. Está entendendo? Um cristão melancólico é uma contradição. Eu não tenho que ficar com a catraca aberta para todo mundo, não. Mas a minha vida tem que expressar a alegria do Senhor. Como diz o cântico, a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Meus irmãos, nós precisamos buscar essa alegria. E por fim mesmo, era uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida por outros. Gente, nós não vamos ser queridos pela sociedade porque nós fazemos alguma coisa para alguém. Porque se fosse assim, a Dilma era muito querida, o Lula também. Me desculpe os petistas. O Ronaldo Fenômeno, que esse povo faz um monte de coisa também por aí, não é? Ele não é tão querido assim. A igreja é querida pelo que ela é, não pelo que ela faz. Porque quando ela faz,
ela faz sem nenhum interesse. O único interesse é amar, é fazer a vontade de Deus. Aí a sociedade vai amar essa igreja, não porque ela faz, e sim porque ela é o corpo de Cristo. É muito simples, gente. Então, o verdadeiro cristianismo é algo lindo, maravilhoso. Há muita gente boa, mas há neles um traço de dureza. Nunca poderíamos ir e chorar no seu regaço. São o que alguém denominou cristão de gelo. Ou seja, a igreja, ela só é igreja quando ela cai na graça do povo. Como nós falamos no processo em que nós estávamos para vender o nosso prédio, o nosso novo endereço, a primeira coisa que eu falei para a igreja, e a pergunta foi: se o Ministério Público falasse que não era para funcionar uma igreja naquela avenida, e tomasse aquele prédio de nós e nos desse um outro local, a sociedade que estava em volta de nós, essa sociedade ia lutar por nós, ia brigar por nós. A pergunta fica aí, né, mais? Será que a sociedade vai dizer assim: não, eles são essenciais para nós, eles fazem a diferença na nossa vida, na minha vida, eles são importantes para nós, esse povo é um povo diferente, é um povo que eles se amam, e esse amor deles, eles contagiou cada um de nós, vocês não podem tirar eles daqui. Será que faria isso, gente? Hoje, pela igreja? E eu não arrisco dizer que faria ou não. Eu digo para vocês que não faria. O evangelho não é um evangelho de filantropia, mas tem filantropia. De assistencialismo, mas tem assistência. O evangelho significa transformação. A proposta do Senhor para a igreja é de transformação. É de apontar o reino de Deus. É a manifestação da glória do Senhor através das nossas vidas, como igreja. Então, meus irmãos, vamos ser perseverantes no estudar a palavra de Deus. Vamos ser perseverantes na comunhão, no partir do pão, na adoração. Meus irmãos, vamos orar, vamos jejuar. Este é o momento, nós estamos numa guerra. E a nossa guerra não é um com o outro, não é com a sociedade, a nossa guerra não é contra o governo. A nossa guerra é contra Satanás. E as armas que nós precisamos utilizar, elas são totalmente diferentes. São essas que nós acabamos de colocar. E vamos perseverar, amém? Amém, amém, gente? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Tem mais alguma coisa? Nós vamos orar. Eu queria, aproveitando esse momento bem caseiro, né? E aí eu queria que, nesse momento, nós levantássemos um clamor ao Senhor. E eu vou pedir para o pastor Ezequias que ore neste momento. Depois que os irmãos estiverem orando, levante um clamor pela sua vida. Fala assim: Senhor, enche-me de ousadia e de intrepidez. Enche-me do teu amor, da tua alegria. E que eu te busque a todo tempo. Que eu tenha fome e sede do Senhor. Vamos cuidar de nós, gente. Amém. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos cuidar uns dos outros. E vamos fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, na nossa nação e no mundo. Amém? Encosta do lado de quem está
no seu irmão ou irmã e ora. Pastor Wander, eu sei que você já quer ir embora. E o pastor me pediu para orar, só que eu preciso usar um minutinho da palavra com os irmãos. Eu tenho acompanhado aquilo que Deus tem feito no meio desta igreja, através da vida dos irmãos, a vida do pastor Wander, dos pastores que o ajudam, dos irmãos que estão na liderança. Irmãos, há momentos em que nós achamos que nós não deveríamos sair do lugar onde nós estamos. E há momentos que nós achamos que aquilo que vem pela frente é demais para a gente. Eu só queria compartilhar com os irmãos que um dia nós estávamos, quando começamos a plantar uma igreja no Jardim Atlântico, em Goiânia, depois que saímos, quando estávamos no segundo ano do seminário, e depois de um tempo na casa de um irmão, o Senhor falou no nosso coração que ali não dava mais, porque parece que a igreja estava recuando. E nós fomos para um lugar de aluguel. E nós estávamos ali naquele lugar e a igreja começou a prosperar. E aquela pessoa, onde nós começamos a plantar aquela igreja, aquela pessoa, eu não sei o que ele tinha no coração, mas ele começou a lutar contra. Ele queria que a igreja voltasse para a sua casa. E Deus não permitiu. Aquele irmão chegou a sair. E ele passou um tempo fora com a sua família. E a gente já estava ordenado ao ministério. E quando nós estávamos ali e vimos que aquele lugar não nos cabia mais, e realmente não cabia nem a quantidade que está aqui hoje, e nós fomos até a proprietária daquele lugar e pedimos que ela concedesse que a gente derrubasse uma parede. E ali tinha várias dificuldades para derrubar uma parede. É como essa parede aqui, tem muitas vigas e não dá para derrubar. Então nós vamos construir em cima e vamos alugar para vocês. E a gente estava num momento de realmente de pedir a orientação de Deus. E nós saímos dali, eu com minha esposa, os meninos, íamos para casa e nós passamos na frente de um imóvel que tinha uma placa de venda. Naquele tempo, foi mais ou menos em 2004, 2006, naquele tempo, nós tínhamos ali um lote que custava 110 mil reais quando nós fomos procurar o proprietário. A entrada da nossa congregação, que era a congregação, era uma entrada de apenas R$1.000 e poucos. Apesar de ter muita gente ali que tinha possibilidades, eram R$1.000 e poucos. Então nós saímos dali e colocamos diante de Deus. E nós preparamos todo o projeto e apresentamos a igreja, trouxemos a pessoa que estava para vender aquele local. E dali nós fomos à igreja mãe, é a igreja, a principal igreja em Goiânia. E estávamos ali apresentando aquela igreja, e depois de tudo apresentado, aquela igreja disse: não, vocês não têm condições, nós também não temos como adquirir aquele imóvel para vocês, e ali vocês não precisam estar. No mês, Deus fez uma obra extraordinária. Nós estávamos no culto e pessoas vieram de fora, e eu me lembro até hoje que em um desses cultos de domingo veio um irmão com a família e a esposa, e os irmãos colocaram no gasofilaço R$1.000 e poucos. E quando eu saí lá fora, aquele irmão colocou um cheque no meu bolso. Eu nunca me esqueço disso, porque foi na frente de todos os irmãos. E quando terminou tudo, eu chamei os irmãos da igreja e nem tinha visto o valor do cheque, e nós havíamos, eram R$5.000. Nós havíamos conversado com o dono daquele lote, ele havia feito para nós 10 mil de entrada e 5 parcelas de 20. Nós não tínhamos condições. E com um mês nós voltamos à igreja mãe e dissemos para eles que nós tínhamos mais de 10 mil reais de entrada. E Deus fez algo extraordinário. Aquela igreja foi movida pelo poder de Deus. E eles nos ajudaram com 40 mil reais na época. Nós demos 50 mil de entrada, o homem diminuiu para 10 mil. E com 5 meses depois nós pagamos 5 parcelas de 10 mil. E aquela igreja está plantada ali, construímos o templo. E aquela igreja está perseverando e crescendo para a honra e glória do nome de Deus.
O pastor me chamou só para orar, mas eu me lembro que naqueles dias, o que Deus colocou no meu coração foi exatamente quando Eliseu estava ali, sendo perseguido pelo rei da Síria, e o moço de Eliseu olhou e disse: os exércitos tomaram a pequena cidade de Dotã. O que será de nós, ó Pai, o que faremos? Era assim que era chamado o profeta. E então ele orou a Deus e pediu que Deus abrisse os olhos daquele moço. E o moço de Eliseu não tinha visto o que Deus mostrou a Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito mais do que aqueles que vêm contra nós. E os exércitos de Deus cercaram aquelas colinas e cercaram todos os lugares ao redor daquela cidade, lugares que os exércitos da Síria não conseguiram enxergar, muito menos o moço de Eliseu. E nós sabemos o final da história. Os exércitos da Síria ficaram cegos e eles pararam dentro de Samaria, e Eliseu pediu para o rei desse banquete a eles e não que os afligisse e os matasse. Então Deus fez uma obra extraordinária no meio do povo de Deus ali, e eles venceram e prosperaram e realmente perseveraram no Senhor. Às vezes nós ficamos na dúvida, mas nós precisamos crer naquilo que o Senhor já fez. E o que Ele fez é o principal. Ele nos tirou das trevas, do lugar de charco, de lodo e lamaçal, e nos pôs os nossos pés sobre a morte. O resto é muito simples, porque Ele já fez o principal. O problema que está acontecendo aí do lado de fora, em muitos lugares, é que eles estão procurando. Um dia eu fui pregar em Brasília e eu pedi para a igreja parar de cantar uma música que eles estavam cantando, que dizia assim: o melhor de Deus ainda está por vir. E eu estava lá no púlpito e eu falei: olha, irmãos, não sou contra muitas músicas, mas o melhor de Deus já veio. Cristo Jesus já nos foi dado. Nós fomos salvos sem merecer, sem termos nada. Ele nos deu tudo. Então nós precisamos dar o melhor de nós para que a obra de Deus seja realizada para o louvor da glória dele. Para o louvor da glória dele. Vamos orar, vamos levantar, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Pai. Estamos gratos diante de Ti. Porque assim que o Senhor realiza a obra no meio do mundo. Amém. Quando nós entendemos que hoje de manhã nós obedecemos os nossos leitos, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Amém. Porque nós, pecadores, falhos, quando nós pensamos que estamos só acertando, então nós falhamos, nós erramos, nós acabamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer, e assim mesmo o Senhor continua a cuidar de nós. Durante todo o dia o Senhor cuidou de nós. Amém. O Senhor nos livrou de perigos. O Senhor nos cercou com o Teu amor. Amém. O Senhor providenciou tudo aquilo de que precisávamos e nos trouxe para o reino do Teu amor. Amém. Porque não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas contra as potestades, as setas do inimigo nos lugares celestiais, que é a Tua igreja. E nesses lugares nós precisamos nos unir como Teu povo. Nós precisamos nos unir em comunhão como unidade Tua, numa só voz, e dizer a todos que estão lá fora que o Deus a quem servimos é o Deus de Eliseu. É o Deus que pode todas as coisas, que pode fazer tudo aquilo que nós achamos impossível, mas que muitas vezes nos permite uma dor de cabeça, nos permite uma enfermidade complicada, nos permite estarmos em embaraços, nos permite passarmos pelo fogo, e assim como aqueles que passaram no passado, que nós possamos dizer a este mundo que tem a cara de Nabucodonosor naquele momento: Rei, não sabemos, se o Senhor quiser nos tirar disto, Ele nos tirará, mas saiba que não nos curvaremos aos deuses desta terra. Ajuda-nos, ó Senhor,
a sermos perseverantes, fiéis a Ti, a sermos um povo disposto a viver o Evangelho de poder e de transformação, que tira o mais vil pecador do lago de encharcado pecado e o faz pronto com seus pés numa rocha inabalável. Cristo Jesus nosso. Obrigado pela Tua igreja que se reúne aqui. Obrigado por este lugar que o Senhor me levou para eles por estes dias. Obrigado por aquilo que está sendo feito e para onde o Senhor os levará. Para ali eles viverem em comunhão perfeita. E trazerem outros até aos pés da cruz de Cristo Jesus. E permitir que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que hão de se salvar. Obrigado pelo Teu servo, pastor Wander, pela irmã Marilda, por todos que aqui o ajudam, por todos que estão juntos nessa tarefa. Que eles possam olhar somente para o Senhor. Que eles possam enxergar tudo aquilo que já foi feito e entender que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nós te louvamos por tudo, agradecidos, implorando a Tua paz e o Teu perdão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Já encerrando com essa secretária, só alguns avisos. Vou chamar a Vitória aqui também, um aviso para a igreja. Irmãos, quarta-feira nós teremos uma reunião. Eu quero pedir principalmente a liderança da igreja, todas as áreas. Vai ter uma reunião quarta-feira, 19h30. Reunião de oração. Bom, então todos os irmãos, principalmente da liderança, vêm. Nós precisamos orar juntos. Amém? Sábado nós temos reunião dos jovens. Nós vamos confirmar o local. Eu vou estar dando um estudo de um salmo. Alguns já sabem qual é. O Geraldo já sabe, o Marijum já sabe, o Matheus acho que já sabe. Não sabe? No sábado que vem tem um estudo do salmo. Aí, para na dúvida qual salmo você estuda os 150 salmos e aí vai ser um deles, tá? Jovens e adolescentes. Então, tudo de férias, ninguém está fazendo nada, então, né? Estuda, nem que seja no WhatsApp. E domingo de manhã também nós vamos ter classes, né, da nossa escola bíblica, e nós vamos começar um estudo especial, que vai durar uma média de 6 meses. Então, eu gostaria que todos os irmãos viessem, adultos, jovens e adolescentes. Nós vamos iniciar no próximo domingo uma sequência de estudos muito importante para a nossa edificação. E a Vitória vai dar um aviso, depois a Vitória vai orar. Então tá. A Vitória vai orar, já encerrando o nosso culto dessa noite. Vamos fazer igual semana passada. A gente faz amém, aí junta as cadeiras no cantinho, todo mundo aqui, fica todo mundo aqui confraternizando e conversando, porque a crente não vai embora mesmo, fica conversando. Então a gente aproveita e tem esse momento de comunhão. Deus abençoe a cada um e a semana. Só mais uma coisa, sábado de manhã, estou pedindo aos engenheiros aqui da igreja, os engenheiros domésticos, para a gente vir para cá. A gente vai ter que, pastor Ezequiel, que é bom nesse negócio, a gente vai fechar isso aqui, ó. A gente tem uma lona já ali, pastor Ezequiel é ninja nesse negócio. Já tem altas ideias aqui, cada irmão está dando uma ideia. A gente vai ter que desligar esse ar-condicionado para domingo que vem, né? Então, por causa da poeira também, porque lavar isso aqui ontem, eu e o Thales rapamos tudinho aqui, jogamos sabão, foi uma vez. Tá bom? Então, com a Vitória ela dando um aviso, orando, estamos encerrados no nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. No próximo domingo vai ter a cantina dos juniores, que vai ser o pastel R$2 com suco ou refrigerante. Obrigada. Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por todos que estão aqui, Senhor Deus, nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por todos os pastores, por todos, Senhor Deus. Que o Senhor perdoe os pecados de todas as pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor proteja, abençoe, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão na rua, aquelas famílias que não têm nenhum alimento em casa, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando delas, Senhor Deus. Que o Senhor cuide de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor nos leve em casa em paz. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém.